Amigas e amigos, essa seita anticorrupção que se formou no Brasil vai se revelando cada vez mais um ente político poderoso que a gente não pode subestimar. Porque esses grupos corrompidos do Poder Judiciário, organizados aí pelos interesses do golpe, os interesses da elite, da direita, na verdade cumprem um papel de substituição dos partidos políticos deles, que se revelaram incapazes de traduzir os seus interesses. Daí o golpe. O partido que eles mais apostaram, que eles mais investiram, que é o PSDB, né, ficou aí completamente desmoralizado nesse período mais recente aí dos ciclos de governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Dilma, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Perderam aí 4 eleições. 4 eleições. Isso nunca antes aconteceu na história desse país, diria o ex-presidente Lula. Porque é isso, né? Num ambiente com um mínimo de debate, com um mínimo de democracia, minimamente arejado por ideias, por circulação de informações, eles não têm nenhuma chance de ganhar nada. Quem votaria num partido que dissesse eu vou fazer uma reforma trabalhista para acabar com os direitos dos trabalhadores, acabar com a CLT, com a estrutura sindical, eu vou fazer uma reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, do povo de uma maneira geral, eu vou fazer aqui uma mudança no orçamento para tirar recursos, dinheiro público, da infraestrutura, da segurança pública, da educação pública, da saúde pública, etc., para jogar na farra financeira, engordar aí as contas dos banqueiros, do sistema financeiro internacional. Eu vou fazer uma privataria para acabar com a nossa Petrobras, com o nosso pré-sal, né, que representa o futuro da nossa nação, que é a partir daí que a gente pode ter mais recursos para fazer investimentos em saúde, educação, infraestrutura, etc., eu vou destruir a nossa soberania nacional, vou destruir a nossa Eletrobras, o nosso programa de defesa, né, aí do submarino nuclear. Vou fazer tudo isso, vou acabar com tudo isso. Quem votaria num partido que defendesse essas ideias? Rigorosamente ninguém, que foi o que acabou acontecendo. Daí é necessário constituir esses grupos corrompidos do Poder Judiciário para substituir o papel, para fazer o papel desses partidos aí da direita. Mesmo fazendo as maquiagens que eles fazem, que eu já comentei isso aqui, esses partidos da direita têm aí nomes, sempre tem um social, Partido da Social Democracia Brasileira, né, o PSDB, tem trabalhista, tem democrático, tem não sei o quê. Isso vem da tradição nazista, eu falei isso aqui, do nazifascismo. Como se chamava o partido nazista? Partido Nacional, Socialistas dos Trabalhadores, coisa do tipo. Era um partido exatamente anti tudo isso. Agora, isso tem apelo. O povo olha, não, é um partido nacional, defende a nossa pátria. É um partido socialista, defende a questão social. É um partido trabalhista, defende a questão dos trabalhadores, etc. Isso tudo foi copiado como marketing, como tática política. Agora, nas ideias eles não têm nenhuma chance de ganhar nada. Isso ficou demonstrado agora nesse período recente. Aí que entra esses agrupamentos. E eles formam exatamente um agrupamento. É um acobertando o outro, um corroborando as decisões do outro, a primeira instância corroborada pela segunda instância, vivem dando entrevistas, fazendo todo tipo de palestras e não sei mais o que, vendendo livros e etc, etc, com essa lógica, defendendo a democracia, democracia, democracia. Comentei aqui, é um novo mantra do Sérgio Moro, democracia deles. Importante a gente dizer aqui, democracia tem sentido de classe, não é um conceito absoluto. Quando eles falam em democracia, falei isso aqui, o povo pode preparar o lombo, que vem chumbo grosso para o lado do povo. E aí, a gente pode pegar vários exemplos, porque isso se multiplica a miúde. Tem o caso, por exemplo, da defesa do ex-presidente Lula, que pediu lá no tribunal da quarta região, o Tribunal Federal da quarta região, que julga em segunda instância as decisões do Sérgio Moro, pediu a suspeição do Sérgio Moro, que o advogado Lula, o Cristiano Zanin, diz aqui que o Sérgio Moro trata as questões com zombaria, com espetacularização, entrevistas aí na mídia e não sei mais o quê. O comportamento padrão do Sérgio Moro, quer dizer, isso é juiz? Isso pode julgar alguma coisa? Tem credibilidade uma pessoa assim para fazer algum tipo de julgamento dentro do que estabelece os preceitos do Estado Democrático do Direito, da justiça, da democracia e etc? Absolutamente não tem. E qual foi a resposta? Quem falou foi, quem deu entrevistas aí na mídia, foi o compadre do Sérgio Moro, conhecidíssimo, tem falado muito dele aqui, esse João Pedro Gebran Neto, dizendo, não, isso, o Lula não é a primeira vez que fala isso. Claro que não é a primeira vez, porque o comportamento do Sérgio Moro se repete. Consequentemente, a defesa tem que repetir o pedido de suspeição dele.
Não tem moral, não tem condições, não tem estatura ética, não tem princípios para fazer um julgamento. Sérgio Moro não tem. E a resposta é padrão, desse jeito, né? Aí diz aqui, o Gebran, né, entre aspas, dizendo, são fatores externos que além, está dizendo o Sérgio Moro, né, a espetacularização, as zombarias que ele faz por aí, tal, que o Zanin alegou aí no pedido, são fatores externos, quer dizer, não tem nada a ver aqui com a gente, com a nossa corporação. São fatores externos que, além de não estarem diretamente ligados à atuação do magistrado, guardam relação com o direito constitucional à liberdade de expressão assegurados a todos os cidadãos e à imprensa, a todos os cidadãos, vírgula, menos ao Lula, menos a Dilma, menos a quem contesta esses fascistas. Aí tem um outro exemplo aqui, muito interessante, que é uma entrevista do André Fontes no jornal Estado de São Paulo. André Fontes, presidente do Tribunal Regional da 2ª Região, que é a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele julga em segunda instância as decisões do Marcelo Bretas, que é o Sérgio Moro, lá do Rio de Janeiro, né, o juiz da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Eu tenho falado aqui quem é este Marcelo Bretas, fundamentalista, né, fariseu, ator do Grupo Globo e tudo mais que eu já comentei aqui, que ele consegue ser muito parecido com o Sérgio Moro, verborrágico, hipócrita, né, midiático e etc, etc. Fundamentalista. Ele diz aqui que o Estadão, aliás, deu a manchete assim, a chamada para a entrevista com o título A Operação Lava Jato é a direta já do Novo Brasil, entre aspas, que é o tal do André Fontes que está dizendo isso. Aí o André Fontes diz que a Operação Lava Jato vai acabar com a ditadura da corrupção e da impunidade. Mas como que eles vão acabar? Se eles são a ditadura da corrupção. Eles estão a serviço de quem? Quem são os corruptos do Brasil? Fala de verdade, corrupto de verdade. Quem são? Se não o Grupo Globo, se não os grandes empresários sonegadores que fazem invasão de divisas, Caixa 2, etc, etc. Quem são os verdadeiros, enfim, repito, corruptos no Brasil? E quem varre corrupção para debaixo do tapete, Caixa 2, denúncias e tudo mais, delações, etc, se não a Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato, a mídia incluída? Portanto, como eles vão acabar com eles mesmos? Né? A primeira contradição aparece aqui. Que aí ele diz aqui que aliás, o entrevistador do jornal Estado de São Paulo tem uma conduta diferente dos entrevistadores do Deltan Dallagnol, lá no Grupo Folha, o ceboso Josias de Souza, e o entrevistador da Globo, do Grupo Globo, lá na Globo News, do Sérgio Moro, o Gerson Camarote. Cebosos, né, chapas brancas, papel vergonhoso, são mais publicistas da Operação Lava Jato do que jornalistas. Esse aqui, do Estadão, ele tem um outro comportamento, aliás, eu não peguei o nome dele aqui, né, mas tem um comportamento diferente. Não que eles são mais éticos, é que o Estadão é de outra facção, portanto ele aperta um pouco aqui esse presidente, esse André Fontes, presidente do TRF do Tribunal Regional da 2ª Região. Que ele diz aqui, o senhor foi em agosto ao ato de desagravo ao juiz Marcelo Bretas, em que o agravado era o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que o atacara. Quer dizer, aí ele se justifica dizendo que foi lá, não, porque mesmo sofrendo crítica, foi lá defender o Marcelo Bretas, que o Gilmar Mendes estava atacando ele, que não sei o que, não sei o que. Vejam como é isso. Isso que eu estou falando aqui, os compadrios, né, as facções, os grupos organizados se protegendo, é manifesto para cá, manifesto para lá, um comportamento promíscuo e corrupto. Né? Exatamente o comportamento da direita, coisa que um partido não poderia fazer, eles podem, porque o Poder Judiciário se julga intocável. Ninguém. Aí, aliás, o Estadão faz uma outra pergunta nesse sentido, dizendo o seguinte, que o Poder Executivo já passou pela Operação Lava Jato, o Poder Legislativo já passou, e o Poder Judiciário não vai passar? Aí ele enrola todo, né? Faz um embromation. Não, se tiver coisas, a gente investiga, se não tiver, não investiga, que não sei o que, como se não tivesse. Né? Aí faz uma outra revelação importantíssima, né, que o entrevistador pergunta se ele faz uma comparação entre o Sérgio Moro e o Marcelo Bretas. Aí ele diz aqui, o tal do André Fontes responde da seguinte forma, os dois são evangélicos. Eu não sabia que o Sérgio Moro era evangélico, sinceramente eu não sabia, eu via boatos por aí, mas nunca tive uma afirmação categórica de que ele era evangélico, porque é um outro fator importante, falsos evangélicos, não tem nada a ver com o evangélico de verdade, com quem leva a religião a sério. Evangélicos fariseus para fazer politicagens, para difundir fascismos. Tem aí as bancadas, né, evangélica, tem a bancada evangélica, tem a bancada que se diz apostólica, romana, católicos, são conservadores, fariseus, fascistas das mesmas formas, só observar os comportamentos deles, o que falam, como eles agem, né, o que eles defendem e tal, fascistas de direita. E aí os dois são evangélicos, ele diz aqui,
Aí diz aqui o seguinte, que esse vigor religioso, ético, tem dado uma grande contribuição ao Brasil, e não sei o que ele diz aqui, que ele faz uma comparação da Operação Lava Jato com as diretas já. É claramente uma mentira, uma manipulação. As diretas já foram um movimento, ou foi um movimento, né, por democracia. Tinha povo, sentimento do povo. Né? Estava se pensando no futuro do Brasil. A Operação Lava Jato tem muito mais a ver com a ditadura militar do que com as diretas já. Absolutamente nada a ver. Vejam como são as manipulações. Ele diz aqui que essa convicção ética, religiosa, jurídica, familiar, deu a ele certa centralidade nas questões, falando do Sérgio Moro. Né? O julgamento medieval, quer dizer, o Marcelo Bretas também julga com a Bíblia em cima da mesa, citando versículos da Bíblia e dando sentenças baseadas em coisas que estão na Bíblia. Julgamento medieval não tem nada a ver com a Constituição, com o Estado Democrático do Direito, com a civilização. É o respeito mínimo a uma sociedade plural, né, com diferenças religiosas, éticas, filosóficas e etc. Aí fala de ética. A ética deles não é ética do povo, é ética, né, alguém disse em uma ocasião, a ética de casuísmo, né? De conveniências, é essa a palavra, ética de conveniência. Aí vem religiosa, jurídica, familiar, é exatamente o comportamento dessa direita mais fascista, corrompida, hipócrita, mentira. Na vida privada, eles não têm nada a ver com isso que ele está dizendo aqui. Né? Respeito às famílias, respeito aos princípios morais, aos princípios éticos. Né? Se tivesse alguma coisa, não teriam os comportamentos que eles têm. Persecutório, de calúnias, de mentiras, né, de manipulação, de varrer corrupção da grossa para debaixo do tapete e etc, etc. Aí ele diz aqui, outra afirmação dele muito significativa, que diz, a Lava Jato é clara, limpa, não tem desvios, olha aí. Não tem desvio, limpa, clara. Na Lava Jato não tem linhas tortas, ela é escrita pelas mãos de Deus, sem as linhas tortas. É uma boa oportunidade para o Brasil. Vejam que é um discurso muito bem, né, ensaiado, muito bem caracterizado como sendo dessa turma aí do fascismo. Né? Tem um caso aqui que eu quero comentar de passagem rapidamente, que eu vi um anúncio da PUC do Rio Grande do Sul, né, dizendo que tem lá professores convidados para um curso que eles estão fazendo, e aparece quem? Na chamada, no anúncio, o Sérgio Moro. Eu escrevi para lá, liguei primeiro, né, para perguntar como é que se contrata um professor convidado, quanto paga, qual é o regime de contratação e etc. Aí enrolaram, disseram para mandar um e-mail. Mandei um e-mail já há algum tempo, até agora não responderam. Né? Que é isso, o que eu quero dizer, eu quero comprovar o seguinte, que eles se utilizam da posição deles para fazer esse tipo de coisa, ganhar dinheiro, vender livros, vender palestra, etc. Eu quero uma comprovação deles, né, como é essa contratação do Sérgio Moro. É isso, né? Eu tenho falado aqui da democracia que eles defendem, exatamente a democracia de conveniência, a democracia deles. Quando eles falam de democracia, o povo pode se preparar, porque vem o chumbo grosso para cima do povo. A gente está vendo isso na questão da Venezuela, eles não cansam de atacar lá a Venezuela. O Globo, por exemplo, tem um editorial hoje, né, que a derrota da oposição agrava a situação na Venezuela, ou seja, a oposição não podia perder a eleição. Assim é a democracia deles. Quer dizer, não tem como eles ganharem na democracia, no debate de ideias, apelam para golpes, né, apelam para guerras, como eles estão fazendo lá no caso da Venezuela, e estão fazendo aqui no Brasil concretamente. Assim é que são as coisas. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.